Bem-vindo ao Cripto em Ponto. Hoje é 28 de maio de 2025. Olá, tudo bem por aí? Tudo ótimo. E aí, pronta para mais uma análise? Prontíssima, vamos lá. Legal. Antes de começar, pessoal, se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando o Cripto em Ponto. E isso ajuda muito a gente por aqui. Isso mesmo, pessoal, dá essa força. E olha, se você deseja descobrir como ganhar dinheiro nesse mercado de sucesso, veja o primeiro link fixado nos comentários. E diz aí pra gente nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. A gente adora saber de onde vocês são. Boa! Bom, hoje o papo é sobre umas coisas bem importantes que estão rolando, né? Regulação aqui no Brasil, adoção por gente grande lá fora e como o mercado está reagindo a tudo isso. Pegamos umas informações de consulta pública, notícias de gestoras. A ideia é entender o que está pegando agora e o que pode vir, né? Exato, a gente vai, explorar como que umas propostas de regra aqui no Brasil podem mexer no preço das criptos, sabe? E também ver como os tubarões, os grandes bancos, as gestoras estão olhando para o Bitcoin. E, claro, o que está segurando o preço lá em cima, mesmo com essa instabilidade econômica toda. É interessante ver essa mistura, né? Regra, dinheiro grande entrando e o humor do mercado. Perfeito. Então vamos começar aqui pelo Brasil. O Banco Central, o nosso BC, soltou uma consulta pública a 11/12 de 2024. E ela mexe num vespeiro. A possibilidade de tratar compra e venda de stablecoin quando feita naqueles livros de ordens globais, sabe? Como se fosse uma operação de câmbio. Por que isso é tão relevante? Olha, a grande questão aí, para o pessoal que trabalha com isso, é o seguinte. Se essa regra for muito dura, muito fechada, ela pode acabar limitando o acesso a esses livros globais. E esses livros são fundamentais, né? É onde tem muita gente comprando e vendendo do mundo todo, o que garante que tenha sempre comprador e vendedor, a tal da liquidez, e que os preços sejam mais justos, vamos dizer assim. Entendi. Quer dizer, se fechar muito aqui, fica mais caro comprar Bitcoin ou outra cripto no Brasil. Exatamente. Poderia encarecer, talvez, sei lá, uns 3%, 5% a mais. É um pouco o que a gente vê na Coreia do Sul, por exemplo, onde o mercado é mais isolado, mais local. O argumento do setor é que, poxa, cripto é global, é descentralizado por natureza, né? Tentar fechar isso numa caixinha local pode dar problema de liquidez aqui dentro ou até facilitar a manipulação de preço. Sem falar que pode empurrar o pessoal para fora, para corretoras sem regra nenhuma. E ainda tem a história do IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. O governo deu uma aumentada recente, algumas plataformas já até repassaram esse custo, e aí pintou uma ideia de taxar também envio de cripto para o exterior. Como isso se encaixa? Pois é, essa sugestão veio lá do presidente do BNDES, né? Seria tipo uma compensação por não aumentar o IOF em outras coisas. Ainda não tem nada concreto, mas liga direto com essa preocupação do mercado. Se o BC classificar essas operações nos livros globais como câmbio, ele poderia, com uma canetada, tacar IOF em cima. Nossa, aí complica para o usuário final. Com certeza. Aumentaria o custo. Sim. Mas é importante dizer que o BC parece estar ouvindo o mercado, sabe? Depois de muita conversa, eles têm sinalizado que podem ser mais flexíveis. Tanto nessa questão dos livros globais, reconhecendo que eles são eficientes para formar preço, quanto para facilitar mandar stablecoin para a carteira própria ou autocustódia. Parece que estão buscando um meio termo. Bom saber que tem diálogo. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nessa linha de evolução do mercado, a gente está vendo uns movimentos bem grandes de instituições, né? A BlackRock, por exemplo, que é gigante, ela aumentou a fatia do próprio ETF de Bitcoin deles, o IBIT, dentro de uns fundos internos lá. O que isso quer dizer na prática? Olha, isso é bem significativo. Quando a maior gestora de ativos do mundo compra mais do seu próprio produto de Bitcoin, primeiro valida o produto, né? Mas mais do que isso, sinaliza uma confiança estratégica muito forte no Bitcoin. É quase como eles dizendo, olha, a gente acredita tanto nisso que estamos colocando o nosso próprio dinheiro aqui, nos nossos fundos. Faz sentido. É um selo de aprovação interno, né? Totalmente. E o IBIT já é um sucesso absurdo, né? Já passou dos 72 bilhões de dólares sob gestão. A procura por esses ETFs de Bitcoin à vista, que compram Bitcoin de verdade, está sendo, assim, enorme.
superou a procura por ETFs de ouro no primeiro ano deles. E tem gente prevendo que pode entrar uns 120 bilhões de dólares nesses fundos ainda este ano. Mostra que o interesse institucional foi muito além daquela curiosidade inicial. Impressionante. E não é só a BlackRock, né? Teve a notícia da Trump Media também, a empresa lá do Trump, anunciando que quer levantar uma grana para colocar Bitcoin na caixa da empresa. Eles até falaram em instrumento supremo de liberdade financeira. Isso aí já entra naquela narrativa do Bitcoin como reserva de valor para empresas, né? Exatamente. Esse tipo de movimento, vindo de uma empresa de mídia, reforça muito essa ideia. O Bitcoin saindo daquela caixinha de ativo só para especulador, virando algo estratégico para o caixa das empresas mesmo. E isso ajuda a gente a entender por que o Bitcoin está tão resiliente, digamos assim. Resiliente como? Explica melhor. É que apesar de todo esse medo de recessão global, e mesmo o Bitcoin ainda andando meio junto com as bolsas de valores, tipo o S&P 500, essa correlação até aumentou recentemente, ficou acima de 70% nos últimos 30 dias, o preço tem se segurado bem alto, né? Ali perto dos 11 mil dólares. É verdade. Claro que a decisão sobre os juros lá nos Estados Unidos ainda mexe muito com o mercado, isso é inegável. Mas essa entrada de empresas, essa narrativa de proteção contra risco, contra inflação, isso dá uma força nova para o Bitcoin, uma base de compradores que não existia com essa força toda antes, sabe? Mesmo quando os indicadores da economia não estão lá, essas coisas. Então parece que o Bitcoin está começando a criar uma vida própria, digamos assim. Ainda ligado na economia geral, mas com esses fatores novos empurrando também. Acho que é por aí. A macroeconomia ainda dita muito ritmo, mas essa adoção institucional e corporativa adiciona uma camada extra de demanda, uma sustentação que antes era mais frágil. E falando em amadurecimento, teve outra notícia importante. A Circle, que é quem emite a stablecoin USDC, uma dos maiores, né? Sim, é o SDC. Então, eles anunciaram que estão planejando abrir o capital na Bolsa de Nova York, a NYSE, vão fazer um IPO, uma oferta inicial de ações, e querem usar o código CRCL. Nossa, isso é grande também. Uma empresa forte de cripto indo para a bolsa tradicional. Exato, é mais um sinal claro de como esse mercado está amadurecendo, buscando mais legitimidade, se integrando com o mercado financeiro tradicional. É o ecossistema cripto mostrando que veio para ficar e buscando as vias normais de financiamento e crescimento. Muito interessante. Então, tentando juntar as peças aqui, a gente tem, de um lado, os reguladores, como o BC aqui, tentando entender como lidar com esse mercado que é global, que é descentralizado. Tentando achar a medida certa, né? Nem apertar demais, nem deixar solto demais. Exato. E do outro lado, a gente vê as instituições, as empresas grandes, entrando com tudo, colocando cripto nas suas estratégias, nos seus caixas. Abraçando cada vez mais, né? Vendo como um ativo estratégico mesmo. É um cabo de guerra interessante de observar. E fica a pergunta no ar, né? Conforme a regulação vai se ajeitando e mais dinheiro institucional vai entrando, como que fica a essência descentralizada das criptomoedas? Será que ela se mantém? Será que ela se transforma? Esse equilíbrio entre regra, adoção e a natureza original da coisa, acho que é o ponto-chave para a gente ficar de olho daqui para frente. Sem dúvida, um ponto crucial para acompanhar. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário complexo. Com certeza. E, pessoal, não esqueçam de deixar o comentário dizendo o que acharam e de onde estão falando. Isso aí. Valeu e até a próxima. Até mais!